Bom dia, paz do Senhor da glória, do Senhor nosso Deus e Pai, amém? Vamos para o Salmo do dia, Salmo 4, a confiança em Deus na angústia, a segurança do fiel a Deus, amém? Abra sua Bíblia, eu cumprimento o irmão e irmã na paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ler o Salmo. A segurança do fiel a Deus, ou seja, a confiança em Deus na angústia. Quando te invoco, responde-me, ó Deus, minha justiça. Na angústia, tu me aliviaste. Tem misericórdia de mim e ouve as minhas súplicas. Glória a Deus. Ouve, Pai. Coloque o teu amor em nossas misérias, Senhor. Em nome de Jesus. Ó filhos dos homens, até quando difamareis minha honra? Até quando estareis amando ilusões e procurando a falsidade? Versículo 2, versículo 3. Sabei que o Senhor faz maravilhas para a sua fiel filha, para o seu fiel. O Senhor me ouve quando eu o invoco. Estremecei de ira. Versículo 4. Mas não pequeis, refleti em vosso leito e acalmai-vos. Versículo 5. Ofereceis sacrifícios justos como Deus requer e depositai toda a vossa confiança no Senhor. Versículo 6. Numerosos são os que dizem: quem nos fará ver a felicidade? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz da tua face. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Colocaste em meu coração, Pai, mais alegria do que a daqueles que têm fartura nas épocas de trigo e vinho. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, ó Senhor, me faz viver seguro e sem medo. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. A segurança do fiel a Deus. Esse salmo é a continuação do salmo de ontem, o salmo 3. A confiança em Deus na adversidade, salmo 3. Né? O salmo 3, o socorro vem do Senhor. Os dois salmos do Davi. Os dois, Davi está fugindo do seu filho Absalão. Amém? Deus querido e Deus amado, nesse Salmo 4, queridos, nesse cântico, né, de Davi, é um cântico de confiança, né, um cântico de confiança, onde Davi busca ajuda divina. Aqui no versículo 1 nós estamos vendo o que? Davi buscando ajuda divina. Ele fala assim: responde-me quando clamo a Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. E ele, nos versículos 2 ao 5, ele adverte seus inimigos e exorta-os a confiarem em Deus. As nossas atitudes devem ser como essas. Nós temos que advertir os nossos inimigos. Nós temos que exortar os nossos inimigos. Aqui, a confiar em Deus. Ontem eu orava com meu esposo sobre uma pessoa que tem uma atitude assim, como os inimigos de Davi. E na minha oração eu falava: Pai, que essa pessoa, que pessoas venham adverti-la e exortá-la, que o Espírito Santo venha convencê-la do pecado, da justiça e do juízo, e ela venha se render ao Senhor. Nós temos que orar assim primeiro, amados. E no versículo 6 ao 8, querido, ele ora a despeito da oposição, porque o inimigo, mesmo assim, ele está na oposição a Davi. E expressa o quê? Como que Davi faz? Ele expressa sua confiança no Senhor, porque o Senhor lhe oferece alegria, paz e segurança. Amém. Assim como a vida dos fiéis, a vida daquele que confia no Senhor na angústia, a segurança do fiel a Deus é assim. A confiança em Deus na angústia é assim. Amém? Então, o primeiro versículo que eu quero
fazer uma ênfase, tá aqui, ó. Quando te invoco, responde, ó Deus da minha justiça. Na angústia me aliviaste. Me aliviaste. Então, aqui, ó, me tens aliviado. Responde-me quando clamo a Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Esse me tens aliviado, o salmista quer dizer que me tens dado largueza em lugares estreitos, ou seja, quando ele tem passado os apertos, os inimigos têm oprimido, o Senhor tem dado largueza em lugares estreitos, o Senhor tem, ou seja, tu que no aperto me abriste espaço. O nosso Deus é esse, querido, querida. O Senhor tem nos dado largueza em lugares estreitos. O Senhor tem nos aberto espaço. O Senhor tem aberto portas aonde não tem. Quando a gente ora e fala, Pai, abre portas onde não tem. É essa oração. O Senhor tem me dado, aliviado em misericórdia e iluminação. Responde quando clamo na minha justiça, na angústia me tem aliviado. Na angústia me tem aliviado. O Senhor tem o quê? No aperto me abriste espaço, me tem dado largueza em lugares estreitos. Glória a Deus. E depois assim, na angústia me aliviaste. E a segunda parte... E a segunda parte do versículo, tem misericórdia de mim e ouve as minhas aflições, ouve as minhas súplicas. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Não é minhas aflições não, ouve as minhas súplicas e ouve a minha oração. Glória a Deus. Então o que está dizendo aqui? Esse é um salmo, meu querido e querida, de confiança. É um salmo onde Davi tem o quê? Gratidão com Deus. Por quê? Porque é Deus, é de Deus. É igual eu falei com a pessoa hoje mais cedo, que vem é a nossa única fonte, é a única. Deus é o único caminho que vem a nossa felicidade, não tem outra opção. É dele que vem a nossa salvação, é dele, é o único caminho. Então, é um salmo de confiança e gratidão para com Deus, do qual Deus unicamente vem a felicidade. E esse salmo também é conhecido como oração da tarde, que tem origem lá no passado, lá em Gênesis 48, versículos 15 ao 16. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Esse salmo 4. Amém? Agora, esse salmo, o versículo 2, né? Esse salmo, esse contexto histórico desse salmo, como eu comentei, ele provavelmente é o mesmo contexto histórico do Salmo 3, que é a revolta do filho de Davi, do Absalão, né? E Davi apela aos rebeldes para que pensem duas vezes antes de apoiar tal revolta do filho, que está totalmente fora da direção de Deus, totalmente descabeceado, né? Então, foi o que eu falei no início. Tem o contexto histórico de ambos os salmos. É muito provável que sejam, sabe, o mesmo contexto histórico. Agora vamos para o versículo 4. Estremecei de ira, mas não pequeis. Refleti em vosso leito e acalmai-vos. Olha, o que está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, que nós, quando acontece uma situação aflitiva, conflitante, por dentro você pode até estremecer de ira, como literalmente em hebraico fala, ou irai-vos, né? Irai-vos, mas não pequeis, ou seja, algumas versões falam irai-vos. Agora, os sentimentos de insatisfação e cólera que você os sentimentos de cólera e raiva jamais devem ser expostos no sentido verbal ou físico, ou seja, jamais deve dar ocasião a qualquer tipo de violência ou agressividade, nem física e nem verbal, porque aí você vai pecar. Estremecer de ira, mas não pequeis, não deis lugar ao diabo. Então, o conselho aqui é qual?
Durma meditando nisso antes de agir. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 26, o apóstolo Paulo, ele vai além e ele nos exorta a acabar com qualquer sentimento de revolta, de indignação, antes do pôr do sol. Por quê? Para você não dar lugar ao diabo. Porque lá, no capítulo 4, versículo 26, em Efésios, ele fala que o diabo, e é verdade, em volta de mim tem anjos, e ao derredor dele tem demônios, e eles ficam esperando uma brecha para entrar na sua vida. Então, quando você peca com a boca, com atitudes, você ir e peca. É essa brecha que você deixa ali para ele entrar na sua vida e fazer um inferno. Então fala assim: estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, porque não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Por quê? Porque o ser humano, querido, o ser humano, o apóstolo Paulo está falando aqui que o ser humano, ele não é desprovido de emoções naturais. É o que eu falei. Quando você se torna um cristão convicto e fiel, todavia, há uma bênção poderosa reservada para nós cristãos que confiamos na direção do Espírito Santo e que se submetem aos seus cuidados, todos os sentimentos e vontades. Então você tem o fruto do Espírito. Então o pecado em geral se deve aos nossos maus desejos. E os pecados, eles são regados ao quê? À vaidade, né? À vaidade. Eles são regados ao egoísmo, à avareza, à arrogância e muito mais do que as tentações promovidas diretamente pelo diabo e seus demônios. No entanto, é evidente que Satanás, ele se vale de quê? O que eu acabei de falar, de nossas fraquezas e da falta de sabedoria, da falta da presença de Deus em agir sob a iluminação do Espírito e nunca apenas de acordo com os nossos próprios sentimentos. E a ira, a cólera, né, no caso a raiva, como suas filhas, né? Eu falo que a filha da ira é a amargura e a vingança. Tem sido, né, ao longo da história, uma das principais fraquezas humanas, catalisadas por quem? Pelas forças diabólicas. Por isso o apóstolo Paulo, o que ele está fazendo aqui em Efésios 4, 26 e 27? O apóstolo Paulo está nos exortando os cristãos a terem cuidado com a raiva e com o furor, os quais devem ter sua expressão purificada pelo Espírito Santo. Amém? Antes de provocarem mais destruição, pois a nossa tendência natural é sempre pagar em dobro pelo mal que nos causaram. Portanto, os cristãos, são advertidos a exercer a humildade e a paciência como demonstrações de quê? De fé na perfeição ação de Deus, na perfeita ação de Deus. Amém? E não deixar que sua indignação ultrapasse o período máximo de um dia, quando ele fala assim, antes do pôr do sol. Antes do pôr do sol. É o que está falando aqui no Salmo 4, versículo 4. E o que nós temos dentro de nós, cristãos? Nós temos o Espírito Santo. Nós temos o fruto do Espírito. Então, não deis lugar. Porque é isso que Satanás quer. Ele fica esperando uma brecha. Sabe aquela pessoa que fica te cutucando, para você perder a cabeça? É para você o quê? Estremecer de ira e pecar. Porque na hora que você faz isso, Satanás entra. E ele faz o que ele quer. É o que está dizendo aqui. Então não faz isso. Ora, medita, entendeu? E coloca Deus no controle ali. Ontem eu e meu esposo oramos sobre isso. Eu e meu esposo oramos ontem sobre isso. E coloca Deus no controle. Ontem eu falei com meu esposo ainda brinquei com ele. Você é o Davi. O inimigo é o Absalão. O descontrolado, né? Absalão, Saul, né? Que a Bíblia fala que são os teus loucados. Não deixa Deus cuidar. Você ora. Você fica firme. Falei com meu esposo. Amém? Então vamos lá.
Glória a Deus, Senhor. Você sabe por quê? Aleluia. Vamos lá. Então, agora vamos para o versículo 5, que diz assim: ofereceis sacrifícios, nós vamos falar sobre sacrifícios, justos como Deus requer, e depositai toda a vossa confiança no Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Coloquei uma música de fundo aqui que toda hora tem propaganda. É bom não, né? Mas tá bom, vamos lá. Querida e querido, aqui no Antigo Testamento, né? Aqui no Antigo Testamento, o sangue no Antigo Testamento, né? O sangue de um animal inocente, sem máculas, né? Sem máculas significa sem defeito, né? Era o ritual, era o símbolo, né? Requerido para expiação dos pecados, né? De um coração quebrantado e sinceramente arrependido. Deus não aceita sacrifícios, ofertas e rituais hipócritas, como os oferecidos, por exemplo, nesse caso, por Absalão. 2 Samuel, capítulo 15, versículos 1 ao 14. Não aceita. O Senhor conhece o nosso coração. Ele conhece as nossas entranhas. Os sacrifícios justos ou de justiça são aqueles oferecidos de acordo com a palavra, conforme lá em Malaquias, capítulo 1, dos versículos 6 ao 14. E acima de tudo, com verdadeiro amor ao Senhor, conforme Marcos, capítulo 12 ao 33. Vamos lá. Em Cristo, lá no Novo Testamento, em Cristo, toda necessidade de sangue como holocausto cessou. E a fé genuína no Filho de Deus e o amor cristão passaram a ser os sacrifícios exigidos pelo Senhor para a plena redenção. E eu tenho vários versículos aqui correlacionados. Amém? E agora aqui no capítulo 4, versículo 6, quando ele fala assim, versículo 6, há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Levanta sobre nós a luz do teu rosto, ou seja, mostra-nos o teu favor, quer dizer isso. Esse levanta sobre nós a luz do teu rosto. Levanta sobre nós, mostra-nos, Pai, o teu favor, a tua graça, o teu favor imerecido, né? Mostra-nos. E outra coisa, face ou fisionomia expressa frequentemente aqui no Saltério, no livro de Salmos, indica que é a bondade de Deus, tá? Ou seja, mostra o teu favor imerecido. Então aqui mostra o quê? Mostra a bondade de Deus. Mostra também, indica a bondade de Deus e dos reis quando permitiam que os seus súditos os olhassem no rosto, tá? É a face, queridos, que demonstra os pensamentos e sentimentos e designa o quê? A personalidade. Embora, aqui no livro do Antigo Testamento, o homem não possa ver a face de Deus. Onde que a gente pode ver isso? Lá em Êxodo 33, 20, lá em Êxodo 34, 29 e 35, nós temos textos nos relatando isso, né? Embora o homem não possa ver a face de Deus, é possível ter um vislumbre da sua glória, como? Na comunhão com seu espírito, o que faz dissipar todo medo, toda aflição, toda angústia, não é verdade? Quando a gente está em comunhão com Deus. Glória a Deus. E agora, para finalizar, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, ó Senhor, me fazes viver seguro e sem medo. Tem dois contextos aqui. É Deus, é na presença dele, é na segurança dele, com ele, somente com ele, que o fiel tem segurança. É somente do Senhor que vem o socorro. É somente de Deus que o fiel é seguro. Aqui no sentido físico, de deitar e dormir, nós temos essa paz quando temos a presença de Deus. A gente deita e logo adormecemos. E quando nós temos a presença de Deus em nossas vidas, quando a gente
entrega a nossa vida para o Senhor Jesus, aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, nós temos essa paz, a gente descansa em Deus. Nós não andamos aflitos pelo amanhã, com medo e temeroso. A gente descansa. Então nossa vida é um eterno descansar. A gente não tem medo. Não andamos aflitos e ansiosos, porque a nossa vida é descansar em Deus. A segurança do fiel é em Deus. O socorro vem do Senhor. Então eu vou ter medo? De quê? Se eu estou em Deus. Então, se eu fosse traduzir em paz me deito e logo dormir, porque só tu, ó Senhor, me faz viver sem seguro e medo, em tradução do aramaico e sírico, seria assim: em felicidade me deito e logo pego no sono, pois vós, ó Senhor, me proporciona, pois vós, ó Senhor, me fazeis permanecer em segurança na solidão. Lindo. Então, a palavra hebraica aqui indica que só o Senhor nos pode proporcionar toda a segurança de que precisamos para descansar confiantes e em paz. Amados, se só o Senhor, não são pessoas, não são coisas, não é ouro, não é prata, não é dinheiro, é só o Senhor que pode nos proporcionar toda a segurança, toda que nós precisamos para descansar confiantes e em paz. Glória a Deus. Então, aquela pessoa que anda com medo, preocupada, ansiosa, que tira o sono dela, que não dorme, essa pessoa não está na presença de Deus, porque ela não está descansando em Deus. Se ela já entregou a vida para Jesus, tem alguma coisa errada. Ela está sem comunhão com Deus. Precisamos ver isso. Ela precisa orar, conversar com o Pai. Amém? Se ainda não entregou, aí está a chave. Antes de entregar a vida para Jesus, eu tinha que tomar antidepressivo, 23 remédios, e dormir à base disso. Depois que eu entreguei a vida para Jesus, nunca mais tomei e nunca mais tive problema para dormir. Eu deito, é isso aqui, em paz me deito e logo adormeço. Porque só tu, Senhor, me faz viver seguro e sem medo. E outro versículo que eu e meu esposo todo dia oramos, é esse aqui: eu me deito e logo adormeço. Porque só e desperto de novo porque o Senhor me sustém. Na íntegra, na prática, é pura verdade, é promessa do Senhor. E eu vivo isso na íntegra. Então, aqueles que confiam no Senhor podem descansar em paz e sem medo e sem receio. Porque a pessoa que anda com medo, o medo, o temor, sabe? O temor de medo, de insegurança, ele gera preocupação. Essa preocupação tira o sono. É a pessoa que está sendo atentada, perturbada, que não está na presença de Deus. Porque a segurança do fiel é o Senhor. O socorro vem do Senhor. Aqueles que têm a presença de Deus, eles confiam em Deus na adversidade. A segurança do fiel está em Deus, ou seja, a confiança em Deus na angústia. Vamos, mas a gente confia mesmo, a gente descansa. Os justos, justificados pelo sangue de Jesus, confiam em Deus na angústia, nas tribulações, descansa. Estou bem aqui, ó, porque eu estou com Deus. A minha vida é dele, pertence a Ele. Amém? Aleluia. Então, confia no Senhor, descansa em paz e sem receio. E eu finalizo essa palavra linda, maravilhosa, esse presente para o primeiro dia da semana, com o provérbio 1,33. Como assim, um bálsamo para os nossos corações. Mas aquele que me der ouvidos, ouvir a minha palavra, colocar em práticas, aleluia, que aceitou meu filho como Senhor e Salvador, que me der ouvidos, viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. Aleluia. Ou seja, os tolos
É o que está falando aqui no salmo aqui, ó. Os tolos, perdi aqui, hein? Deixa eu voltar aqui. Os tolos, eles vivem com medo, que gera o quê? Preocupação, que tira o sono. Os tolos. Amém? Agora, e eles seguem o quê? Suas próprias e mais obscuras vontades rumo à destruição. Agora, o sábio, aquele que tem a presença de Cristo, justificado pelo sangue de Jesus Cristo, ele andará sempre na companhia do Espírito de Deus e jamais se arrependerá. Ainda que passe por crises e momentos de aflição, ele reinará em triunfo, paz e felicidade sobre a terra. Com quem? Com Deus. A segurança do fiel em Deus, na confiança, mesmo tendo angústia, ele confia em Deus. Amém? Beijos divinos no seu coração. Amém? Paz, Senhor Jesus, uma excelente semana na paz do Senhor, na presença do Senhor. Tome posse dessa palavra no seu coração. Mas não deixe ela parada aí não. Alimente, se fortaleça e compartilhe. Beijo grande. Deus abençoe a sua vida.